Beleza, concurseiro? Voltamos aqui, o professor agora com o direito à nacionalidade, um assunto muito gostoso de se estudar. É o assunto que, se alguém perguntar para mim, se assim, Jean, qual o assunto que você mais gosta? Eu tenho três. Um eu gosto pela complexidade do assunto, então ele me chama muita atenção. É aquela organização dos poderes, aquela divisão, poder administrativo, poder executivo, judiciário e legislativo. Principalmente processo legislativo. Eu sou apaixonado pelo processo legislativo. Não é tão recorrente nos concursos, mas sempre tem ali alguma coisinha. Mas, enfim, esse aí eu gosto pela complexidade. Mas, assim, o assunto mais gostoso de se estudar, eu acho direito à nacionalidade. Eu acho perfeito esse assunto. Perfeito, perfeito mesmo. É um assunto que você pode brincar com o assunto. Por exemplo, o cara nasceu em tal lugar, tal. Então, eu acho muito interessante isso, você responder, saber qual é a nacionalidade do cara. Agora, com relação a isso, meu aluno, você vai ter que entender uma coisa. Você conhece, a partir de agora, né, se não conhecer, vai começar a conhecer agora, a parte que trata do direito de nacionalidade na nossa Constituição. Na nossa. O que tem escrito nas outras constituições não interessa. Não interessa, porque você não conhece. Então, quando você for responder as questões, e também aqui no nosso assunto, eu vou fazer o alerta mais importante com relação a isso. Veja, não se preocupe com a nacionalidade do indivíduo, se ele for estrangeiro. Ele vai ser francês, ele vai ser alemão. Não se preocupe, de jeito nenhum. O que você vai se preocupar é se ele é brasileiro nato, se ele é brasileiro naturalizado ou se ele vai ser estrangeiro. E dentro dele ser estrangeiro, você não tem para que saber se ele é da França, Alemanha. Não, você não conhece os requisitos de aquisição de nacionalidade lá. Você conhece a nossa. Fechou? De boa? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que tratar com você é um conceito. Veja, nacionalidade, quando eu falo em nacionalidade, nada mais é do que um vínculo, é um vínculo que uma pessoa tem com o Estado. Vou colocar aqui a bandeira do Brasil para representar esse vínculo, certo? É um vínculo que uma pessoa tem com o Estado. E esse vínculo, meu aluno, ele é um vínculo jurídico e é um vínculo político. Vínculo jurídico significa dizer que eu tenho que obedecer às leis desse Estado. Eu tenho que obedecer às leis desse Estado. É um vínculo jurídico. Só que eu também tenho o vínculo político. Que significa o quê? Que eu tenho o direito de participar da formação da vida desse Estado. Então, para a gente resumir, o que é nacionalidade? Nada mais é do que um vínculo jurídico-político que uma pessoa tem com um Estado. Pronto, bem tranquilo. E eu quero que você entenda uma coisa, que a nacionalidade, ela é quando a nacionalidade para a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é um direito humano. A nacionalidade é um direito humano previsto lá no seu artigo 4º, previsto lá no seu artigo 4º. Então, aqui eu tenho uma ideia que o apátrida é uma pessoa que não pode existir mais. Exatamente pelo fato da DUD, da Declaração de Direitos Humanos, dizer que a nacionalidade é um direito humano e, consequentemente, universal. Professor, você falou apátrida, eu estou começando agora, tal, então calma, respire.
Respire que a gente está chegando lá. A gente começou a aula agora. Tenha calma. Primeiro, deixa eu trabalhar aqui uns conceitos. Olha só. Eu tenho aqui um conceito de povo. Cuidado para não misturar. Conceito de povo, eu trago a ideia jurídica político. Certo? Que nada mais é do que um conjunto de nacionais, nada mais é do que um conjunto de nacionais de um Estado. Um conjunto de nacionais de um Estado. Já a população tem um aspecto numérico. População nada mais é do que um aspecto numérico. Numérico. E nada mais é do que um conjunto de residentes. De residentes de um Estado. E lembre-se, quando eu falo conjunto de residentes, tanto faz ser brasileiro, ser estrangeiro, certo? Tanto faz, tanto faz. Aqui pode ser tanto nacionais como estrangeiros. Já nação, o conceito de nação é um conceito mais sociológico. É um conceito mais sociológico, que é um conjunto de pessoas que se ligam, que se identificam, né? Se ligam pela língua, pela cultura, pela língua, pela cultura, pelos costumes, e também por tradições. Já a cidadania, ela traz o conceito de cidadão, que é o conceito mais restrito, né? Ele termina sendo um conceito mais restrito do que nacionalidade. Eu vou explicar todos eles, vou trazer exemplos. Aqui eu só estou fazendo a anotação, né? A anotação. De boa? Tranquilidade aí? Então veja. Quando eu falo em povo, é um conjunto de nacionais de um Estado. Então não importa onde eles estejam. Então eu tenho o povo brasileiro. Tenho brasileiros aqui, tem brasileiros no Japão, brasileiro nos Estados Unidos. Então é o povo brasileiro. É um vínculo jurídico e político. É por isso que tem essa ideia que os brasileiros, mesmo morando em outros países, eles podem votar. Já a população, eu tenho que observar a questão numérica. Eu tenho brasileiros natos e naturalizados, tenho também os estrangeiros residentes no país. Então, aqui eu tenho o conceito de população. Eu tenho o conceito de nação, que é um conceito mais sociológico, né? Que, por exemplo, eu posso ter uma nação que pode ser representada por vários povos, né? Eu tenho várias culturas dentro de um mesmo país. A gente pode até dizer assim, seria a aproximação do que o Brasil é, né? Você vê que o Brasil ele é bem complexo, né? E cidadania é aquela ideia que traz o direito de participar da vida do Estado. Veja que uma pessoa ela pode ser nacional do Brasil, mas não ser cidadã brasileira. Por exemplo, minha filha tem 13 anos. Ela é nacional do Brasil, mas ela não é cidadã. Por quê? Porque ela ainda não tem a capacidade de votar e de ser votada. Beleza? Isso aqui, essa questão dessa conceituação, não é muito cobrado em concurso. Eu gosto de ser bem sincero para o aluno, mas, de vez ou outra, as bancas vão lá e trazem. Beleza? Eu quero agora convidar você para a gente avançar e a gente tratar de dois conceitos de nacionalidade. São as duas espécies de nacionalidade. Então, veja. Olha só. Quando eu falo em nacionalidade, eu tenho ela de dois tipos. Eu tenho a nacionalidade primária e a nacionalidade secundária. Vou organizar aqui
Eu tenho aqui a secundária. Só que no concurso público, meu aluno, sinônimo é questão de sobrevivência. A primária, ela é chamada de originária. A secundária, ela é chamada de derivada. Veja que a nacionalidade primária, ela é adquirida por um ato involuntário. Ou seja, pelo nascimento. Pelo nascimento. Você não escolhe onde vai nascer. Então, eu tenho ali o critério de aquisição da nacionalidade primária, que é o nascimento. Só que a nacionalidade secundária, eu também tenho um ato, só que aqui é um ato voluntário. É um ato voluntário, que adquiro através do processo de naturalização. Processo de naturalização. Professor, tem requisitos para que eu adquira a nacionalidade primária, a nacionalidade secundária? Sim, existe o que a gente chama de critérios. Então, veja, eu tenho os critérios de aquisição. No Brasil, eu utilizo 2 critérios. Um é a regra e o outro é a exceção. Certo? 2 critérios principais. O primeiro critério é o critério ius solis. É a regra. Qual é a regra, professor? Nasceu no território brasileiro, brasileiro vai ser e acabou. Nasceu no território brasileiro, brasileiro vai ser e acabou. Pronto. Essa é a regra. Só que eu vou ter que ter cuidado porque eu tenho várias e várias exceções. E normalmente essas exceções estão vinculadas ali ao critério de sangue. Por isso que eu tenho aqui ius sanguinis. É a exceção. Só que eu não tenho só esse critério ius sanguinis. Eu tenho também outros critérios, só que esse é o principal. Porque o primeiro tenho que vir o sangue. Sempre o critério de sangue no Brasil, ele é utilizado com exceção, mas sempre junto de outro critério que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Primeiro guarda esses 2 critérios. Ou seja, essa exceção significa o quê? Que se o cara é filho de brasileiro, ou seja, tem sangue brasileiro, eu vou precisar acrescentar outro critério, outra condição, para que essa pessoa se torne brasileiro nato, que é a ideia da nacionalidade primária. Quando eu falo em nacionalidade primária, eu estou me referindo ao brasileiro nato. Quando eu falo em nacionalidade secundária, eu estou me referindo ao brasileiro naturalizado. Professor, avance. Com relação ao critério do nacionalidade secundária, como é que funciona? Funciona assim, eu também tenho 2 critérios. Tenho também 2 critérios, que é o que a gente chama de naturalização ordinária e a naturalização extraordinária. A gente vai trabalhar isso, viu? Mas só para... Naturalização ordinária é daqueles estrangeiros oriundos de países de língua portuguesa. E a naturalização extraordinária são daquelas pessoas oriundas de países de outras línguas, de línguas diversas do português. Pronto. Guarda só essa parte inicial, que a gente vai destrinchar. Porque assim, eu sempre gosto muito, meu aluno, e você já deve ter percebido isso nas minhas aulas, eu gosto muito de, primeiro, mostrar uma visão geral, que eu vou mostrar agora na sua tela, que seria isso, seria aqui uma visão geral, e depois eu saio destrinchando cada uma delas. Perfeito? De boa? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora destrinchar. Veja,
quando eu falo em nacionalidade, eu tenho o que a gente chama de nacionalidade primária e nacionalidade secundária. Ou o cara vai ser um, ou o cara vai ser outro aqui no nosso país. Mas pode acontecer o que a gente chama de apátrida, ou apatridia, ou hemátulos. Olha lá. O apátrida é uma pessoa que não tem nacionalidade. É uma pessoa que não tem nacionalidade. Que não tem nacionalidade. Por isso que também ele é chamado de hemátulos. Cuidado se a banca trouxer esse nome. É com H. Hemátulos. Certo? O apátrida é o que a gente chama de conflito negativo. O apátrida, ele nasce quando a gente tem aqui o chamado conflito negativo de nacionalidade. Conflito negativo de nacionalidade. Ou seja, ele não tem nem o critério primário, ele não conseguiu nem o critério primário e nem o critério secundário. Professor, eu não consigo visualizar isso. Tem como o senhor me dar mais? Tem sim, você sabe. Você sabe que aqui a gente faz tudo, ó, é mastigadozinho. Mastigadozinho. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos partir da premissa que eu tenho um país que eu vou chamar de estado A e eu vou chamar outro país que eu vou chamar de estado B. No estado A, o critério de aquisição da nacionalidade primária é o de sangue. E os sanguíneos, certo? E o do país B é o que a gente chama de solo. Seria o de solo. Ius solis. Como é que o apátrida vai nascer? Vai nascer da seguinte forma. Conflito negativo. Vamos ver. Seria o seguinte. Imagina só que ele nasce no país A. Ele nasce no estado A. Só que ele é filho de pessoas oriundas do estado do país B. Olha só que bronca. Percebeu a bronca? Então, ó, ele nasceu num país que o critério adotado é o de sangue. Só que ele é filho de pais do país que só adota o critério de solo. Então, ele não vai ser nenhum e nem outro. É por isso que ele vai ser apátrida. Brasil. O Brasil, o critério adotado é o de solo. Vamos lá. Eu, com a minha esposa, a gente viaja para a Alemanha. Lá na Alemanha, eu não sei dizer se a Alemanha é, mas vamos imaginar. A Alemanha, o critério adotado é o de sangue. Se meu filho nascer lá, ele não vai ser alemão. Por quê? Porque eu não sou alemão, dá para ver, né? Então, ele não vai ser alemão. Por quê? Porque lá o critério adotado é de sangue. E ele também não vai ser brasileiro, porque ele não nasceu no território brasileiro. E é por isso que a Constituição criou outros critérios. Por exemplo, ele nasceu fora. Mas se eu pegar ele e registrar ele numa repartição brasileira competente, ele se torna brasileiro. Foi por isso que a Constituição acrescentou esses outros critérios. Mas você tem que partir da premissa que a criança, ela já tem o quê? Sangue brasileiro. Ela já tem aqui o sangue brasileiro. Eu só vou agora alinhar outro critério que é qual? O registro. Ficou claro? Posso avançar? Posso? Vamos avançar no próximo bloco? Vai lá, corre lá no outro bloco. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista, na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos.
O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Show de bola, concurseiro. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos agora destrinchar aquele esquema que nós fizemos ali, né? Agora eu vou tratar primeiro o que seria a nacionalidade originária, de acordo com a nossa Constituição, lá no artigo 12, inciso 1. Certo? Então, vou tratar cada caso e vou trazendo exemplos para a gente ir trabalhando, certo? Então, vamos lá. Olha só. Primeira hipótese de brasileiro nato, né? É a primeira hipótese de brasileiro nato. Aqui eu tenho que partir da premissa, né, que é a nacionalidade originária. Tá? A gente está trabalhando aqui a nacionalidade originária. No Brasil, viu? Quero saber de outro país, não. Originária, certo? Nacionalidade originária, que é previsto lá no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. Só que o primeiro caso que nós vamos trabalhar aqui está no artigo 12, inciso 1, letra A, que diz o seguinte: são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil. Ou seja, nascido na República Federativa do Brasil. Ainda de pais estrangeiros. Ainda de pais estrangeiros. Vou repetir. Serão brasileiros natos, os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda de pais estrangeiros. Então tá aí, na tela. Eu tenho aqui um pai e eu tenho aqui a mãe. E eles são americanos, Estados Unidos. Chegaram para o Brasil e tiveram um filho. Esse filho, ele vai ser brasileiro nato. Essa daqui é a regra. Só que cuidado, se esses pais estiverem a serviço do seu país, a serviço do seu, ou seja, do país deles, do seu país, essa criança, a criança, será estrangeira. Professor, aí eu sei que na sua cabeça, eu já sei que você está se perguntando aí. A criança vai ser estrangeira. Eu já sei que você está se perguntando aí. Eu já sei. Essa é a pergunta mais recorrente que eu recebo. Professor, ele não vai ser dos Estados Unidos, não? Não vai ser nacional dos Estados Unidos, não? Não sei. Sabe por quê? Porque eu não conheço a Constituição de lá. Nem você. E a banca não vai perguntar, porque a banca sabe que você não conhece. Você está tendo esse raciocínio que ele vai ser dos Estados Unidos
Porque você está levando em consideração como se a Constituição deles fosse igual à nossa. Não é isso? Não é verdade? Eu consigo ler mentes. Mesmo essa distância aqui, não impede eu já saber o que você vai perguntar, não. É como se eu escutasse você falando isso. Entendeu? Então vamos lá. Recapitulando, só para deixar isso bem organizado na nossa cabeça. O cara chegou, um casal veio para o Brasil de férias. Olha só, de férias. A mulher estava grávida e por conta de uma intercorrência médica, ela teve um menino aqui no Brasil. Veja, essa criança vai ser brasileira. Acabou. Essa é a regra. Agora, se ela veio junto com seu esposo, chegou aqui, mas estava a serviço do governo deles, do país deles, aí sim, essa criança vai ser estrangeira. Não vai ser nem brasileiro nada, vai ser estrangeira. Acabou. Entendeu? Ficou claro? Vamos ver. Agora, olha aqui, agora eu vou trazer umas pegadinhas para ver se você entendeu. A prova agora dos 9. Eu quero ver se você vai acertar. Por isso que eu vou dar sempre um tempinho aqui na minha fala. Por isso que eu vou ficar mudo um tempinho para você dar a sua resposta daí. E eu vou escutar daqui. Tá certo? Vamos lá. Vamos trabalhar aqui essas situações. Primeira situação, ó. Pronto, tá aí. Veio um casal de americanos, Estados Unidos. Eles vieram a serviço do país deles. Ou seja, tá vendo aqui? Chegaram no Brasil, tiveram um bruguelinho no território brasileiro. Bem tranquilo, bem sustentável. Essa criança vai ser estrangeira. Não é isso? Porque os pais deles vieram a serviço do país deles. Vamos lá. Por um momento, esqueça essa bandeira aqui. Por um momento, esqueça essa bandeira aqui. Certo? Tá aqui. Por um momento, esqueça essa bandeira. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Um cara veio para o Brasil a serviço do seu país. Chegou aqui, conheceu uma argentina, uma mulher nascida na Argentina, nacionalidade argentina. Se relacionaram e tiveram um filho. Tiveram um filho no território brasileiro. Veja, essa criança, como o pai veio a serviço do seu país, essa criança vai ser estrangeira. Tá vendo aí? Essa criança vai ser estrangeira. Bem tranquilo. Vai ser estrangeira. Professor, e se fosse o contrário? Vamos lá. Olha aí. Vamos aqui. Pronto. Acabou aqui. Pronto. Vamos lá. Contrário. Uma mulher da Argentina veio para o Brasil a serviço do seu país. Chegou aqui, conheceu Joseph, americano, e teve um filho no território brasileiro. Essa criança ainda vai ser estrangeira. Por quê? Porque nesse caso aqui, ela veio a serviço do Brasil. Perdão, do país dela. Certinho? De boa? Pronto. Próxima situação. Joseph veio para o Brasil a serviço dos Estados Unidos. Ele é americano a serviço dos Estados Unidos. Conheceu Maria, brasileirinha, linda. Se apaixonou loucamente, teve um filho no território brasileiro. Essa criança, ela vai ser o quê? Vou parar para que você responda. E eu estou escutando daqui. Deixa eu ver se você vai acertar. Rapaz, cuidado. Ela vai ser nato. Vai ser um brasileiro nato. Não, professor, você tá doido. Você querendo enganar-me, né? Eu, de forma alguma, ia fazer isso com você, meu aluno. De forma alguma. Veja. Para que esse critério, como
a criança, ela é filha de brasileira também, e ela nasceu no território brasileiro, ela vai ser brasileira nata. Ah, professor, mas ela também vai ser americana, né? Eu não conheço a Constituição dos Estados Unidos, mas eu parto da premissa que ela vai ter o quê? Dupla nacionalidade, entendeu? É o que a gente chama de conflito positivo de nacionalidade. Lembre-se que o apátrida era o conflito negativo. Já o conflito positivo é quando o indivíduo tem duas ou mais nacionalidades. Então, muito cuidado com isso. Lembre-se, para que o critério dê certo, para que a criança seja sempre estrangeira, os pais os dois devem ser estrangeiros. Entendeu? Por isso que está aqui, ó, estrangeiro, 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 estrangeiro. Mas só pelo fato de aqui, ó, ser brasileiro, a criança adquire a nacionalidade brasileira nata. Gostou? Gostou? Tem mais. Vamos aqui? Próxima. Tá aí. Um casal veio para o Brasil, casal de americanos veio para o Brasil a serviço da Argentina. Da Argentina. Chegando aqui no Brasil, por conta de uma intercorrência médica, essa mulher teve um filho. Esse filho nasceu no território brasileiro. Ele vai ser o quê? Aí vocês, professor, claro, ele vai ser estrangeiro. Peraí, deixa eu escutar direito. Ele vai ser o quê? Estrangeiro? Negativo. Ele vai ser brasileiro nato. Ele vai ser brasileiro nato. Esse professor... Peraí, deixa eu mandar aqui uma mensagem para o Objetivo que dizer que esse professor Jean é meio doido. Pois é. Lê a Constituição. Eles... Deixa eu voltar aqui. Voltar. Olha aqui, ó. Opa. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Salvo a serviço do seu país. Do seu país. Ou seja, do país deles. Aqui, ó. Aqui. Está a serviço do país deles? Não. Então é por isso que a criança vai ser brasileiro nato. Curtiu? Então vamos avançar. Segunda hipótese de aquisição da nacionalidade primária é o que a gente chama de critério ius sanguinis mais o critério funcional. Critério funcional. Isso aqui está lá na letra B do artigo 12, inciso 1. Que é assim, ó. Pai ou mãe, tanto faz, um ou outro, se estiverem a serviço do governo brasileiro no exterior, e isso tanto faz, pode ser tanto da administração direta quanto da administração indireta, se tiver um filho no estrangeiro, essa criança vai ser brasileiro, é um A, nato, vai ser brasileiro nato. Pai ou mãe a serviço do governo brasileiro, tanto faz da administração direta ou indireta, e portanto faz ser da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Um município que você trabalha mandou você para os Estados Unidos fazer um curso lá, você levou sua esposa. Chegou lá, por conta da intercorrência médica, a criança nasceu. A criança vai ser brasileira nata. Acabou. Agora, cuidado. Também eu vou ter, quando eu falo a serviço do governo brasileiro, pode ser também em organização, internacional. Organização internacional que o Brasil faça parte. Por exemplo, a ONU. Você sabe que lá nos Estados Unidos tem um escritório da ONU. Se não me engano, é em Nova York. Eu não lembro qual é a cidade.
tem lá uma sede do Brasil. O Brasil tem pessoas que trabalham na ONU. Chegou lá, trabalhando para a ONU, a mulher teve um menino, acabou. Vai ser brasileiro nato, porque ela está a serviço do governo brasileiro. Professor, isso está na Constituição? Não, isso é doutrina. Lembre-se que eu vou trazer sempre doutrina, eu vou trazer também sempre jurisprudência, decisões dos tribunais superiores. Essa foi a segunda hipótese. Terceira hipótese. Quais são os critérios que eu vou utilizar? Ius sanguinis, veja que sempre o critério ius sanguinis sempre está presente, mas o critério de registro, certo? É a letra C, primeira parte. Letra C, primeira parte. Olha lá. Pai ou mãe brasileiro, pode ser os dois também, tanto faz, tiveram um filho no território estrangeiro. Esse Bruguelinho, ele vai ser brasileiro nato caso os seus pais façam o registro no órgão competente. Em um órgão competente. Em um órgão competente. E esse órgão competente, tanto faz, pode ser um consulado ou pode ser uma embaixada. Mas, entenda, embaixada. Como regra, normalmente se faz no consulado. Por quê, professor? Se eu faço no consulado? Porque é o seguinte, meu aluno, só para... Isso a banca não vai perguntar não, certo? Só para você entender. Lembre-se que aqui também eu dou aula para a vida. Olha lá. O consulado, ele resolve problemas do nacional daquele país quando ele está fora. Por exemplo, vamos imaginar que eu viajei para a França. Cheguei lá, tive um problema. Eu, Jean. Aí cheguei lá e tive um problema. Quem é que eu vou procurar? O consulado brasileiro. Por quê? Porque ele resolve problemas das pessoas naturais. Eu, você. Já a embaixada, ela resolve problema entre os países. Vamos imaginar que o Brasil está com um probleminha com a França. Quem é que vai conversar entre si? Os embaixadores. Entendeu? Mas, professor, mas lá não tem embaixada não. Perdão, não tem consulado não. Não se preocupe. Faz na embaixada. O registro se faz na embaixada sem problema nenhum. Fechou? Próxima. Quarta hipótese. Essa quarta hipótese, eu vou ter o critério ius sanguinis mais o critério, né? O critério residência mais o critério requerimento mais o critério maioridade. Olha, quantos critérios? Seria assim, ó. Pai ou mãe brasileiro tiveram um filho no território estrangeiro. Para essa criança ser brasileira nata, o que vai acontecer? Quando essa criança ela vai ter que voltar para o Brasil, ela vai ter que ter residência no Brasil, ela vai ter que fazer um requerimento quando alcançar a maioridade. Quando alcançar a maioridade. Ou seja, que aqui no Brasil, 18 anos. Show? Vamos lá, vamos para os exemplos? Eu, minha esposa, vamos passar férias na França? Vamos. Ela está lá grávida. Chegou lá, teve um menino. Eu não quero que meu filho seja francês. O que é que eu faço? Corro para um consulado brasileiro e registro o meu filho lá. Acabou. Ele vai ser brasileiro nato. Perfeito? Outra situação. Eu chego para minha esposa e digo, mulher, vamos embora do Brasil. Estou abusado daqui, política não presta, o povo também não presta. Olha, essa acaba tá revoltado. Vamos sumir desse país. Aí eu pego, boto minhas coisas debaixo do braço, pego a mulher e parto. Vou morar na França. Cheguei lá, meu filho nasceu lá. A priori,
Vamos imaginar que a França seja um país que o critério de aquisição da nacionalidade seja ius sanguinis. Meu filho vai ser francês? Não. Vai ser brasileiro? Não. Mas vamos imaginar que ele vai ficar sendo o quê? Estrangeiro. Na realidade, ele vai ser um apátrida. Ele vai ser um apátrida. Ele está crescendo, estou com problema de colocar ele em escola, estou com problema de fazer... Mulher, nosso filho é um ninguém aqui, porque ele é uma apátrida, ele não tem pátria. Vamos voltar para o Brasil? Vamos. Não Veja só, eu não o registrei. Ele vai chegar no Brasil como apátrida. Eu não o registrei. Chegou aqui no Brasil, quando ele completar 18 anos, ele pode chegar e requerer a nacionalidade brasileira. E assim ele vai ser brasileiro nato. Sim, eu sei que você já está perguntando. Eu sei. Você deve estar se perguntando assim: ô professor, e da idade que ele chegar até a idade que ele completar 18 anos, como é que fica a vida dele? Pois é, o STF disse o seguinte, que esses brasileirinhos que chegarem no Brasil, a partir do momento da residência, da fixação da residência, eu parto do princípio como ele já fosse brasileiro. É o que a gente chama de nacionalidade postetativa, ou seja, ele fica uma condição. É como se fosse um efeito suspensivo. Como se fosse um efeito suspensivo. Seria isso aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. O STF garante, é o que a gente chama de nacionalidade potestativa, certo? Ou suspensiva, né? Vamos lá, o STF garante a nacionalidade originária o STF garante a nacionalidade originária no momento da fixação da residência. Fechou? Pronto. É como se fosse algo temporário. Quando ele completar 18 anos, ele vai ter que decidir. Porque, entende, e veja, que essa maioridade é em qualquer tempo, tudo bem. Mas se ele chegar aqui, ele vai ser apátrida. Passou os 18 anos, ele volta a ser apátrida. Entendeu? Se ele, por acaso, tivesse outra nacionalidade, legal, que ele adquirir a brasileira também, ele ia ficar com duas. De boaça, tranquilidade. Olha aí, ó, tá aí na tela, ó. Nacionalidade potestativa. A aquisição da nacionalidade dá-se no momento da fixação da residência no país. Este fato gerador da nacionalidade. No entanto, esta ficará sujeita a uma opção confirmativa. Assim, a condição de brasileiro nato fica suspensa até a implementação dessa condição. Nesse sentido, é o professor José Afonso da Silva, no livro dele de Direito Constitucional Positivo, lá na página 293, que fala isso. Beleza? Tranquilidade? De boaça? Lembre-se, no seu material eu tenho a letra da lei. Eu quero que você faça a leitura da letra da nossa Constituição. Beleza? Próximo bloco a gente vai ver aí os brasileiros naturalizados e vamos falar um pouquinho aí da perda da nacionalidade. Beleza? Tamo junto. Vamos lá, corre lá. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos.
O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.